Glória a Deus, né, irmãos? Coisa boa estar aqui. Tudo que a pastora Marilé falou realmente é verdade. Deus pode usar qualquer um que se coloca à disposição dele. E é muito bom vir aqui com os irmãos, ver os irmãos, abraçar os irmãos, conversar com os irmãos. Mas eu não posso negar, eu também amo comer o bolo de macaxeira que eu comi agora, né? A pamonha que eu comi agora, a picanha que eu comi no almoço. Tudo isso faz parte do pacote, do kit, o mimo de Deus para a gente, né? Eu falo que a parte boa do meu ministério não é a minha rotina lá em São Paulo, doida e maluca, mas é quando eu venho para cá, conversar com vocês, viajo para outros lugares, e Deus me proporciona esses momentos agradáveis com os irmãos. Eu amo estar ali também, servindo a Deus. Mas, gente, não sei se todos lembram dos meus filhos. Vocês sabem que eu era sozinho na vida, depois Deus me deu a Marilé, eu fui crescendo, aí a família nasceu os filhos, nós fomos crescendo. Então, não sei se o pessoal tem aí, essa é a nossa família, tá? Para quem não conhece, essa é a nossa família. A Letícia já é mãe, né? Tem dado um neto maravilhoso. Tem também, já está grávida do segundo, né? Vai me dar outro netinho agora. E a Dani também já está casada com o Daniel, Letícia com o Paulo, o Rafael, que muitos de vocês conhecem. E não sei se vocês sabem, mas nós acabamos mudando, faz agora no final do ano, nós mudamos de São Paulo para uma cidade chamada Jundiaí. Fica próximo de São Paulo, é uma das cidades mais interessantes do estado, considerado, acho que a 7ª cidade com o maior PIB no estado de São Paulo. E os paulistas, eu costumo dizer, no norte, quando você mora no interior, o pessoal fala, coitado, eu quero morar na capital. Mas lá em São Paulo, quando você mora no interior, eles ficam com inveja de você, né? Então, nós mudamos, estamos morando desde dezembro em Jundiaí, tem sido uma experiência maravilhosa. E as pessoas me perguntam assim, pastor, mas por que você mudou para tão longe? Porque eu dirijo 1h, 1h15, dependendo do trânsito, 50 minutos, para ir e vir. Eu estou indo e vindo para São Paulo todo domingo, toda segunda, todo sábado. Esse final de semana nós viemos para São Paulo, sexta-feira ficamos lá em São Paulo, de São Paulo já viemos para cá, nem voltei para casa, né? E por que a gente resolveu mudar para tão longe? É porque eu comecei, então eu estava precisando de fazer uma terapia específica que só tinha na cidade de Jundiaí. Procurei em todo o estado de São Paulo, na capital não tinha. Eu precisava fazer essa terapia pelo menos 3 vezes por semana. E aí eu só tinha em Jundiaí, eu tive que mudar para Jundiaí. E o nome da terapia é Vovoterapia. Pensa no negócio bom. E o profissional vai em casa, atende a domicílio, né? Aí fica melhor ainda, a gente deita na rede, assiste filme junto, toma açaí junto, é um negócio maravilhoso. E olha só, outro dia eu resolvi fazer, será que vai dar para mostrar aí? Eu estava fazendo agachamento, o meu personal trainer me ensinando como... Esse aí é meu personal trainer. Além de me ajudar na área psicológica, emocional, ele me ajuda na área física. Então tem sido assim uma vida maravilhosa com Jesus, como diz o pastor Ivo, nessa vida com Jesus é maravilhosa. Amém, queridos? Quem está feliz com Jesus aqui, deixa eu ver. Glória a Deus, isso é muito bom. Nós sabemos que essa vida com Jesus não tem como dizer... Eu tenho dificuldade com pessoas que falam, logo que eu converti foi muito bom, mas agora, eu falo assim, quando eu converti foi muito bom, mas seguir Jesus, conhecer mais Ele, servir a Ele, sempre para mim é algo maravilhoso, extraordinário, sempre um novo ano, sempre uma nova oportunidade, isso para mim é maravilhoso. E Deus colocou uma palavra no meu coração para compartilhar com vocês. Eu tenho pregado essa palavra já em alguns lugares, eu nem estava lembrando dela,
São tantas palavras, mas quando eu comecei a orar e pensar sobre o que compartilhar com vocês hoje à noite, eu senti que o Espírito Santo queria que eu ministrasse essa palavra, ele me lembrou dessa palavra e eu quero compartilhar com vocês. Se eu já preguei aqui alguma vez essa palavra, é porque Deus quer que você ouça de novo. Eu não estou mais lembrado. Na verdade, nem estou mais esforçando para lembrar de nada, tá? Na verdade, especialmente nas minhas dívidas, estou esquecendo. Depois que inventaram o WhatsApp, irmão, eu só lembro quando chega a mensagem, depois eu esqueço. A coisa que eu mais tenho feito esses dias, depois que inventaram o WhatsApp, é pedir perdão dos irmãos. Porque eu não respondi a mensagem que ele mandou para mim. E fica lá esquecido, é tanta coisa. Ontem mesmo, eu lembrei de um irmão falando, rapaz, eu tenho que perguntar isso dele. Quando eu cheguei lá, ele tinha feito uma pergunta para mim 1 mês atrás, eu ainda não tinha respondido, né? Está mais ou menos desse jeito. Mas vamos lá. Eu queria hoje compartilhar com vocês uma palavra. Eu já preguei com certeza esse versículo aqui várias vezes, porque é um versículo que mexe muito comigo. É um versículo que eu tenho procurado lembrar dele. É uma palavra, é uma verdade. Na verdade, é um resumo de uma biografia que muito me impacta. Eu acredito que todos nós deveríamos estar um pouco mais reflexivos sobre isso, sobre essa questão que eu quero compartilhar com vocês hoje. Em Atos, no capítulo 13, verso 36, eu não sei se a galera da projeção vai conseguir. Legal, já está aí, ó. Diz assim, ó. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Foi sepultado com os seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Olha, irmãos, eu já li esse versículo, eu lembro que a primeira vez que o versículo me pegou, me chamou a atenção, eu fiquei impressionado com a cachoeira de coisa que borbulhou no meu coração, a palavra de Deus se tornando viva dentro de mim, o Espírito Santo me convencendo, me trazendo revelação de algumas coisas. E uma coisa que Deus falou, que esse versículo não está na Bíblia só para nós sabermos que Davi morreu. Esse versículo não está na Bíblia só para a gente saber que ele adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e o seu corpo se decompôs. Esse versículo não está na Bíblia só para Deus dizer, olha, é assim que todo homem termina. Esse versículo não está na Bíblia só para Deus falar assim, ó, não adianta fazer academia e um monte de coisa, um dia tu vai morrer. Não adianta tu tomar tudo que tu toma para ver se vive muito, um dia tu vai morrer. Não é, para mim, esse versículo não está escrito aqui na Bíblia para nós sabermos uma informação óbvia que vai acontecer com todo ser humano. Esse versículo está aqui por causa do que Deus permitiu ser escrito. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração. Eu creio que esse versículo está aqui simplesmente porque Deus está fazendo um destaque. Deus está colocando em negrito. Deus está colocando em caixa alta essa verdade sobre a vida de um camarada que passou por esse planeta. Deus está querendo chamar a atenção para um estilo de vida, para alguém que adotou uma postura na sua existência, para alguém que tomou decisões alinhadas com um valor, que era o valor de servir o propósito de Deus na sua geração. Esse versículo, para mim, está nos desafiando, como homens, mulheres de Deus, aqueles que dizem que, Deus realmente tem um plano para a minha vida e eu quero viver esse plano. Deus está dizendo aqui, olha, Davi serviu os meus propósitos na sua geração. Sabe, queridos, eu tenho pensado muito na vida. Eu não sei se é a idade que vai deixando a gente assim meio reflexivo.
que, como vocês sabem, eu já completei 35 anos ano passado. Esse ano eu vou fazer 36. E a gente vai ficando um pouco mais reflexivo sobre a vida. Tem algumas coisas que vão acontecendo na vida da gente, a gente olha no espelho, vê mais uma ruga, mas aí você finge que não está vendo, mas aí vem o neto, aí você vê o neto está lá e fala assim, que você envelheceu, cara. O tempo passou para você. O tempo passou para você. E você sabe, hoje para mim, cada vez mais, se a vida já era preciosa, hoje eu estou vivendo modo urgência. Eu estou vivendo aquele modo que, tipo assim, cara, eu não posso mais desperdiçar nada. Minha chance de desperdiçar já passou. Hoje eu tenho que ser focado, muito focado. Porque o que eu vejo hoje é muita gente desperdiçando sua vida, o seu tempo, sua força, sua energia. Gente passando pela vida sem fazer nada, só vivendo, acordando, escovando o dente quando escova, tomando café, indo para algum lugar para trabalhar, para ganhar um pouquinho de dinheiro, para gastar esse dinheiro depois com algumas coisas. E aí depois vem, volta em casa, assiste o Jornal Nacional, come alguma coisa, dorme, no outro dia acorda de novo e vai vivendo um ano após ano, um ano após ano, um ano após ano. E de vez em quando vem na igreja, bate ponto e pensa que é um negócio precioso. A vida é preciosa. Eu tenho chegado à conclusão que o maior desperdício da vida é desperdiçar a própria vida. É quando você não sabe tirar proveito desse tempo de existência que a Bíblia diz que Deus nos dá de presente. Eu estou impressionado com a quantidade de potencial desperdiçado nesta geração. Isso faz a gente chorar às vezes. Quantas pessoas que desperdiçaram sua vida no pecado, desperdiçaram sua vida correndo atrás de bolha de sabão, e nós sabemos que Deus tem algo muito maior para nós. Por isso, eu queria hoje conversar com você sobre essa questão. Não jogue fora a sua vida. Não jogue fora a sua vida. E você sabia que só você que pode decidir o destino da sua história? Só você que pode decidir o rumo que a sua vida vai tomar? É você. Sabe, Deus pode até ter planos para nós, como muitas vezes todos nós temos planos para os nossos filhos. Nossos filhos, a gente, quando eles chegam, a gente começa a pensar, eles vão ser isso, eles vão ser aquilo, eles vão fazer isso, eles vão fazer aquilo. Você sonha que ele vai ser doutor, você sonha que ele vai estudar não sei aonde. Aí vai crescendo, e muitas vezes eles vão tomando as decisões deles que não tem, às vezes, nada a ver com aquilo que a gente planejou para eles. Você sabia que também Deus, ele tem planos? Mas assim como um pai biológico não vai forçar você a viver aqueles planos, Deus também não vai nos forçar a viver aquele plano que ele tem para nós. Por isso, desperdiçar a vida para mim não é só pegar a vida e queimar ela em pecado. Desperdiçar a vida, na minha opinião, é não alinhar a nossa existência com esses planos que Deus tem para a nossa vida. Todas as vezes que alguém passa pela vida, todas as vezes que alguém passa pelo planeta e ele não alinha a sua existência com os planos que Deus tinha para a vida dele, ele está desperdiçando a sua existência. Eu não acredito nessa eternidade, na eternidade sem propósito. Tem gente que fala, pastor, para mim, como eu vivi aqui não é tão importante. Importante que quando eu morrer eu vou para o céu. Você sabia que eu não acredito nessa eternidade que não vai ter nada para fazer lá, que a única coisa que vai ter
é que a gente vai estar dormindo na nossa mansão, daqui a pouco a sirene toca, todo mundo sabe que é a hora de ir lá para frente do trono, adorar a Deus, a gente adora, junto com os anjos, canta algumas canções, santo, santo, depois volta para a mansão da gente para dormir na nossa cama confortável na mansão do céu. Eu não tenho esse conceito de céu. Eternidade para mim, sabe o que é? É continuidade daquilo que nós começamos aqui com Deus. Nosso Deus não é tão medíocre como alguns acham que depois que morre é só isso que vai acontecer no céu. Não, nosso Deus tem projetos extraordinários para a eternidade. E o que vai acontecer na eternidade tem tudo a ver com o que começou aqui no planeta Terra. Certamente a Bíblia deixa muitos spoilers sobre isso, sobre governos, sobre reinos, sobre o que nós vamos estar fazendo na eternidade com Deus. Então entenda uma coisa, nós precisamos saber aproveitar a nossa vida. Cada dia, cada oportunidade, cada ano que Deus nos dá, né, não é um tempo para esfriar na fé, não é um tempo para ficar ocioso, não é uma chance que Deus está te dando para ser desperdiçada, é uma oportunidade para ser aproveitada. Cada novo dia, olha como Ele está me dando essa oportunidade aqui. Ontem, eu estava confiante que eu estaria aqui hoje, falando com vocês. Olha, o amanhã chegou para mim. Quando eu estava ontem, o hoje, que era o amanhã de ontem, chegou para mim. E eu estou aqui, tentando usar esse novo dia que Deus me deu da melhor maneira possível. Mas a chegada do amanhã, para alguém sem compromisso com os planos de Deus, significa que apenas mais um dia chegou na vida daquela pessoa. Só mais um dia. O amanhã, gosto de dizer, ele virá, independentemente do que você vai fazer. Se você fizer alguma coisa ou não, o amanhã vai chegar. Mas é o que você fará com o amanhã que determinará se valeu a pena ele ter chegado para você. Eu acho ridículo a ideia de Deus falar, está aqui, Sabá, mais um dia para você. E eu pego esse dia e desperdiço. Aí ele fala, está aqui, Sabá, mais outro dia para você. Eu pego esse dia e desperdiço. Está aqui, Sabá, mais um ano. E eu pego esse ano e desperdiço. Eu gosto de dizer que quando o amanhã chega para alguém que já não está mais entre nós, que já morreu. Por exemplo, hoje chegou para nós. Todos nós estamos vivendo o nosso hoje. Esse amanhã que chegou para nós. E amanhã, eu estou crendo que amanhã vai chegar para todos nós de novo. Amém ou não? Tem alguém que está aplicando fé que vai estar vivo amanhã? O amanhã vai chegar para todos nós de novo. Mas você sabe que quando o amanhã chega para alguém que já morreu, aquela pessoa não pode fazer mais nada, porque ela já morreu. Mas também, quando o amanhã chega para alguém que está vivo, mas essa pessoa não está vivendo a sua missão de vida, é a mesma coisa que quando o amanhã chega para alguém que já morreu, que não adiantou nada. Que adianta o amanhã chegar para o meu pai? Meu pai está morto. Mas também que adianta o amanhã chegar para alguém que está desalinhado com o propósito de Deus? É mais um dia desperdiçado. Nada adiantou. Se não vivermos alinhado com o propósito de Deus para a nossa vida, cada novo dia só vai ser mais um dia igual aos outros que já passaram e que foram desperdiçados. Então a palavra que eu quero trazer para você hoje é: você nunca se acomodar acerca do que Deus pretende fazer com a sua vida. Nunca. Nós temos que sair consciente disso. Eu quero hoje, pela graça de Deus, fazer você pensar sobre a importância do que você
vai fazer com a sua vida, com o resto que ainda você tem. Não sei quanto tempo, não sou profeta do futuro, não sei quantos anos você ainda tem, quanto tempo você ainda vai desfrutar, quanto tempo Deus vai te dar. Eu só vim aqui dizer que a verdade é que você jamais deveria se contentar com menos do que aquilo que Deus tem para a sua vida. Você jamais deveria se contentar com menos do que viver o propósito pelo qual Deus te criou. Para você viver uma história que Deus vai ter o prazer também de dizer: fulano, tendo cumprido, vivido o propósito de Deus na sua geração, aí passou, morreu. Jamais você deveria se contentar com menos do que o tamanho do impacto que Deus quer que você cause na sua geração. O impacto que Deus já designou para você causar na sua passagem por aqui. Quando eu era menino, e até hoje, quando eu estou na beira de um lago, de um rio, eu gosto de fazer uma coisa, eu gosto de pegar uma pedra e jogar na água. Porque eu gosto de ver aquela pedra assim, depois ela cria aquelas ondinhas. As ondinhas do impacto. Eu creio que Deus quer também pegar a nossa vida como essa pedra e jogar e criar esse impacto. Sabe até onde você vai atingir? Até qual geração você vai marcar? Isso é algo poderoso. Não desperdice a existência que Deus tem te dado. Não desperdice. A verdade é que se a nossa existência não glorificar a Deus, se nós não estamos vivendo alinhados com esse plano, porque a Bíblia diz que nós fomos criados para a sua glória. E o que é ser criado para a sua glória? É viver uma vida que as nossas escolhas, as nossas atividades, aquilo que nós estamos fazendo, glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Por isso que a Bíblia diz: você estando comendo, você estando bebendo, você estando fazendo qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Deus tem que ser glorificado com a nossa existência, com a nossa vida, com as nossas escolhas, com as nossas decisões. Se a nossa existência não glorificar a Deus, nós estamos desperdiçando nossa vida. Não importa se nós estamos praticando coisas que é chamado de coisas legais, politicamente correto. O importante é se eu estou vivendo aquilo que Deus me projetou para viver. Davi viveu os propósitos de Deus. Sabe, às vezes eu fico pensando como pessoas se especializaram em desperdiçar a vida. E hoje nós vivemos num mundo, numa realidade social que é um desafio, porque nós somos distraídos de tudo quanto é lado. Esse é o desafio. Mas tem gente que, se Deus lhe desse 10 anos, 20 anos, 50 anos, 100 anos, eles conseguiriam desperdiçar esses 100 anos. E eu sei que hoje viver muito se tornou um troféu, um sonho de consumo de muita gente. Hoje, de alguma forma, veio uma conscientização e um desejo nas pessoas de viver mais. A verdade tem libertado a gente e realmente a expectativa de vida tem aumentado. E é muito comum as pessoas estarem cuidando mais da vida, né? Pessoas estão aí trabalhando, indo para a academia. Eu já vi muita gente: pastor, eu tirei o glúten. Essa semana mesmo eu estava conversando: pastor, eu tirei o glúten, definitivamente. Suspendi o glúten. Médico, eu estou com plano de pegar um prego e pendurar um pão. Quando alguém chegar e dizer: o que é isso? Eu falei: eu estou suspendendo o glúten. Eu não tomo,
pastor fala, não tomo mais Coca-Cola, pastor. Beleza. Pastor, agora eu estou tomando isso aqui. Tem um irmão aí que está ajudando muitos crentes, o irmão Jaro. O irmão Jaro está ajudando muita gente, né? Não sei até por quanto tempo, mas está aí, né? Eu quero viver muito, pastor. Eu tirei Coca-Cola da minha vida, glória a Deus, parabéns. E agora, pastor, eu estou atrás, que disseram que tem um comprimido aí, o Elixir da Juventude. Eu estou atrás, que eu quero viver muito, rumo aos 120. Amém, amém. A pergunta é, para quê? Para quê? Tem boa razão para você continuar vivo? Para quê? Para continuar pecando mais? Para continuar fazendo raiva para a esposa? Mais tempo? Para continuar vivendo à toa? Para quê? Eu acho lindo cuidar da saúde, ter expectativa, ter esse sonho de consumo, rumo aos 120, cuidado do corpo. Amém. Mas para quê? Viver mais para quê? Nós precisamos entender, queridos. Eu sei que está em alta isso, né? Hoje, quando alguém completa 100 anos, a televisão vai lá fazer uma entrevista. O cara completou 100 anos. Outro dia, um cara completou 100 anos e estava inteirão. A repórter lá, e ele conversando com ela, e perguntou, mas como foi? O que você fez? Conte-nos o que você fez para chegar até os 100 anos. E ele deu uma resposta muito sábia. Ele disse, é só não morrer antes. Então fica a dica aí, viu, irmãos? Não morre antes, você chega lá. Agora, então vamos lá. Mas para quê? Eu quero viver. Eu estou tentando. Hoje eu dei a minha corridinha lá em volta do Palácio do Governo. Para lá, para cá. Amém, Jesus? Agora eu vou andar, Jesus. Mas porque é o seguinte, eu já falei para Deus, eu não estou apressado. Eu sei que lá o Paulo diz que é incomparavelmente melhor. Que lá, como nós cantávamos, o céu é maravilhoso, cheio de glória e gozo. Mas eu não estou ainda apressado para ir para lá. Tá? Nessa fila, eu estou sendo bem gentil. Quer passar, irmão? Fica à vontade. Porra, pensa num cara bonzinho na fila. Hoje eu estou legal, pode passar. Agora, mas por quê? Porque eu entendo que eu quero viver mais. Eu sonho de viver mais. Eu já chorei muitas vezes falando, Senhor, obrigado que o Senhor já me permitiu ver o filho dos meus filhos, mas ainda tem mais, eu quero ver todos. Quero que eles façam a terapia comigo, todos. Eu estou agora até em crise, porque um vai nascer lá pelos Estados Unidos, e aí eu vou ter que aprender a falar I love you, ter que estudar inglês, mas eu quero curtir a vida, mas não é só por isso. Eu quero viver mais porque eu quero poder aproveitar. Eu acho que eu já falei para vocês, mas depois da pandemia eu realmente fiquei um pouco mais reflexivo sobre isso. Porque durante a pandemia eu chorei o luto de várias pessoas amigas, queridas, que não estão mais entre nós. Eu chorei o luto da minha querida irmã Vera, que eu tinha muito apego. Você é a irmã caçula das mulheres e eu caçula dos homens. Nós tínhamos muita ligação. Mas ela foi-se
E quando eu passei pela pandemia, naquela época todo mundo ficava com aquele negócio de Senhor, e agora? Será que vai viver? Será que vai morrer? Quando passava todo mundo, glória a Deus, viveu. Outros irmãos, infelizmente, morreu. E quando houve esse episódio, eu fui para Deus, eu falei, Senhor, por que muitos morreram? E todos nós aqui, de uma forma ou outra, eu acredito que se não todos, muitos de vocês, a maioria, pastor. E a minha pergunta para Deus é, por que eu sobrevivi? Por que eu estou vivo? Por que a minha irmã não? Idade muito próxima. E veio aquela sensação, aquele peso de responsabilidade. Como se Deus estivesse dizendo, é verdade. É um presente que eu estou te dando. É uma oportunidade que eu estou te dando. Então faça valer a pena. Faça valer a pena. Por que adianta Deus acrescentar mais 15 anos na nossa vida, igual acrescentou na vida de Ezequias, só para fazer um filho que não discipulou e se tornou o pior rei de Israel? Que adianta mais tempo só para fazer mais coisa errada? Eu já orei. E eu falo para Deus isso. Senhor, eu só quero ficar aqui se for para trazer glória para o Senhor. Desperdiçar a vida, queridos, não é só viver em orgias e bebedeiras, mas é também viver indiferente ao propósito e ao chamado de Deus. Quando eu estou vivendo indiferente ao chamado, ao propósito de Deus, mesmo que eu não esteja bebendo, aprontando, enchendo a cara, cheirando todas, mas também estou desperdiçando a vida. Eu posso lhe afirmar, com toda a convicção e sinceridade do meu coração, toda a crença, eu creio, a decisão mais espiritual que você pode tomar na vida é escolher viver os propósitos de Deus. É falar assim, está aqui minha vida, eu quero queimá-la para a tua glória. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Eu não vou colocar meus planos e meus interesses em primeiro lugar. Eu quero o teu reino em primeiro lugar. Às vezes o cara fala assim, não pastor, mas eu não estou desperdiçando minha vida igual aquele pecador lá, está nas drogas, está no pecado, está na prostituição, está rebelde. Eu não estou igual ele não, pastor, que está jogando a vida dele fora com o pecado. Eu não estou bebendo, pastor, eu estou indo na igreja, sabe, pastor, não estou cheirando nada, aliás, estou até fedendo. Mas se você está vivendo fora do propósito de Deus, o céu avalia do mesmo jeito, está desperdiçando a vida do mesmo jeito. Paulo disse algo muito forte em Atos 20. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Em nada eu considero a minha vida preciosa para mim mesmo. Para mim, o que é precioso é que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo está dizendo, eu não considero a vida preciosa, ou seja, eu não valorizo a vida. O que eu valorizo é eu, enquanto estou vivo, cumprir o chamado e o propósito de Deus para a minha vida. Isso que é mais importante. Por isso que eu falo que pior do que ser ateu é ser à toa. É viver à toa. É viver como se não tivesse algo que Deus escreveu, um roteiro para a gente viver, um script para a gente viver. É aquele camarada que adotou a filosofia do Roberto Carlos. Vou vivendo por aí, por viver.
ou pior, do Zeca Pagodinho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. E a gente vai levar. E vai vivendo um dia após o outro. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu lembro quando eu era jovem, lá em Santarém, novo convertido, pastor Lucas, pastor Timóteo, pastor Eibe, eles faziam acampamento. E eu lembro o pastor Lucas indo para esses acampamentos, na beira da praia. E ele conversava com os jovens ali. E ele falava uma frase que eu, até hoje, levo muito a sério. Ele dizia assim: não peça para Deus uma vida fácil. Peça uma vida útil. Não peça para Deus uma vida fácil. Peça para Deus uma vida útil. Isso tem sido um acordo que eu tenho com Deus. Eu falei: Senhor, é claro que se tiver alguma facilidade eu agradeço. Mas eu quero que o Senhor saiba que o Senhor pode contar com a minha vida para qualquer coisa que o Senhor quiser. É uma oração perigosa. Eu fui fazer essa oração quando eu era um novo convertido lá em Santarém. E aí ele falou: ah, é? Você está sério? Aí começou, me jogou para Macapá, depois me trouxe para cá. Agora eu tá falando assim. Mas eu entreguei minha vida para Jesus. É isso que é entregar a vida para Jesus. Você sabe o que é entregar a vida para Jesus? Entregar a vida para Jesus é entregar a vida para Jesus. E Ele que vai dar rumo e destino para a nossa vida. Amém, queridos? Então vamos lá. Eu estou chamando a nossa conversa hoje. Foi só a introdução, depois tem mais 10 pontos. Viva antes de morrer. Viva antes de morrer. Viver antes de morrer não é só ficar aqui respirando, comendo, trabalhando, deitando na rede, assistindo Netflix. Viver, para mim, é quando você elege o propósito de Deus para a sua vida como a coisa mais importante para a sua existência. Quando você elege, fala: é isso que eu quero viver. Então vamos lá. Primeira coisa que eu queria te falar hoje. Acredite, Deus tem um plano para a sua existência. Deus tem um plano. Eu não sei quantos de vocês já falaram isso para alguém, mas eu lembro quando eu não era convertido lá em Santarém, alguns jovens da paz, antes de eu converter, eles saíam todo domingo à tarde e eles entregavam uns folhetos carimbados com o horário dos cultos da igreja. Os folhetos falavam sobre o céu, falavam sobre o inferno, onde você passará a eternidade, e um monte de coisa. Os folhetos tinham temas. E era um jeito de evangelizar. E eles saíam na rua, igual as testemunhas de Jeová. Estou brincando. Mas eles saíam distribuindo. Então, quando eles encontravam alguém, eles davam um folheto. E eu lembro recebendo aqueles folhetos daqueles jovens da paz. E eles entregavam para mim e falavam assim: ó, um folheto para você, você está convidado para a nossa igreja. E Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. E esse negócio de Jesus ter um plano maravilhoso para a sua vida se tornou um jargão, um jeito de falar para as pessoas. Só que o tempo passou, eu me converti, não demorou muito, então lá estava eu fazendo a mesma coisa, entregando folheto carimbado da igreja e dizendo para as pessoas: Jesus te ama e tem um plano maravilhoso para a sua vida. Mas você sabe, eu cheguei à conclusão, lendo a Bíblia e me relacionando com Deus, que realmente Ele tem um plano para a nossa existência. Deus te criou, Deus me criou para nos usar em algo muito, 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 muito importante. Vocês estão me ouvindo? O som está chegando bem aí? Tá? O pessoal lá atrás está ouvindo bem? Pois é. Deus te criou para isso. E deve ser a nossa responsabilidade descobrir o que é isso.
Eu tenho chegado a essa conclusão: a maior tragédia que podemos viver é continuarmos subestimando o quanto Deus quer fazer em nós e através de nós. Muitas vezes o diabo quer que a gente não acredite nisso. Muitos de nós passamos a vida acreditando na contramão. Ah, não, Deus quer usar o pastor Sabá, mas eu não. Deus quer usar o pastor Lima, mas eu não. Deus quer usar o pastor Lucas, mas Deus quer usar o pastor Eibe. Deus quer usar você. Deus tem um plano para a sua vida. E eu sei que quando a gente fala Deus tem um plano para a minha vida, a gente fala assim, amém. Ele quer, eu acredito, pastor, ele quer que eu case, né? Ele quer que eu tenha uma casa boa, ele quer que eu tenha um carro bom, ele quer que eu tenha o privilégio um dia de ir para Disney. Talvez. Sobre isso não posso te afirmar nada. Mas que Deus tem um plano para a sua vida, que isso que você vai viver e fazer vai trazer glória para Ele, isso eu posso ter certeza, que porque está na Bíblia, que Ele quer que isso aconteça na sua vida. Agora, muitos de nós passamos a vida acreditando nessas mentiras. Nós não somos bons o bastante, nós não somos talentosos e inteligentes o bastante, nós não temos sabedoria o bastante, nós não somos capazes o bastante, nós simplesmente não somos o bastante. E a gente começa a acreditar nessas mentiras que o nosso pai, nosso tio, alguém na rua, um professor, alguém fez a gente acreditar que nós não somos capazes, que nós não somos o bastante. Mas nunca esqueça dessa verdade. Uma das coisas que torna Deus extraordinário é a sua capacidade de realizar feitos extraordinários por meio de pessoas simples, comuns e normais, como eu e você. Eu sei que nós temos a tendência de nos esconder atrás disso. Não sei se eu tenho talento, não sei se eu tenho, pastor, você fala isso porque você não conhece a minha história, você não sabe onde que eu nasci, você não conhece quem foi meu pai, você não sabe a minha realidade familiar, por isso que você fala. Mas a verdade, meu irmão, se você tem esse histórico, então você preencheu os pré-requisitos que Deus pede para Ele usar alguém. Muitos de vocês conhecem a minha história. E eu queria ter tempo para contar a minha história. E uma das razões que eu queria ter muito tempo para contar a minha história, porque nós íamos precisar de muito tempo só tentando achar no mapa o lugar onde eu nasci. Porque certamente eu acho que não tem, não existe. Já tentei dar um Google assim, abrir, dar o zoom para ver se aparece no Google Maps Aritapera, mas ainda não vi. Olhe para a história de Davi, desse cara que impactou sua geração, que foi essa onda, que a pedra que Deus jogou na água, a vida de Davi fez. Esse cara vem de uma família simples. A história sempre diz isso. Sempre foi assim e sempre será assim. O que torna Deus extraordinário é a sua habilidade de usar pessoas simples, comuns, normais, para fazer coisas extraordinárias. Então, se você também tem esse histórico, você passou no concurso, você foi classificado, você está apto. Amém, igreja? Estão recebendo isso aí? Aconteça o que acontecer, nunca mais se esconde atrás dessas desculpas de que você não pode. Só se levanta. Se você for capaz de dizer, sim, Senhor,
pode me usar. Você pode deixar o resto com Ele. Que não importa qual é a sua história, onde você nasceu, o que você viveu na sua vida, Deus pode transformar você em algo extraordinário para a glória dEle. Minha oração frequente tem sido essa: Senhor, eu quero viver tudo aquilo que Tu tens para a minha vida. Eu quero andar em tudo aquilo que o Senhor quer que eu ande. Eu quero ser o protagonista de qualquer história, de qualquer enredo, de qualquer coisa que o Senhor já imaginou que vai acontecer comigo lá dentro. Pode contar. Não importa. Tenho chegado à conclusão que cada ano que Deus nos dá, cada dia, cada semana, ou a gente vive para servir os propósitos de Deus, ou a gente vive para viver os nossos próprios interesses. Nessa questão não dá para nós servirmos a dois senhores. Ou você vive os sonhos que você acha que são seus, ou você vive aquilo que você acredita que são os sonhos de Deus para a sua vida. Não tem como eu falar: Deus, eu quero viver isso aqui. Eu tenho que estar aqui dizendo: Senhor, o que o Senhor está fazendo? Que o Senhor está contando comigo, eu quero estar dentro. E mais, cada ano em que eu não sirvo o propósito de Deus para a minha vida, é uma subtração na dimensão desse impacto para o qual Deus me criou. Cada ano que eu não vivo, que eu desperdiço, que eu me permito ser distraído, que eu me envolvo com qualquer coisa que não seja aquilo que Deus designou para a minha vida, eu estou subtraindo, diminuindo, enfraquecendo esse poder desse impacto que Deus já tinha projetado para eu causar na minha geração. Eu tenho aprendido que o presente que Deus nos dá é a vida. Essa vida que nós temos. Mas o presente que nós damos para Deus é o que nós fazemos com a vida que Ele nos deu. Viver é um dom de Deus. A vida é um dom de Deus. Mas será para quê? Só para a gente chegar aqui e tal? Curtir, fazer filhos, construir uma empresa, comprar um carro, fazer umas viagens? Só para isso? Que projetinho mais michuruca seria esse? É o que nós fazemos com a nossa vida que faz Deus sorrir, e não quanto tempo de vida nós passamos na terra. Deus não sorri porque fala assim: meu filho está vivendo muito. Senão, a época que Deus deu mais gargalhada foi na época de Metusalém, que era quando as pessoas mais viviam. O que faz Deus sorrir não é quanto tempo eu vivo na terra, mas é como eu vivi aqueles anos que Ele me permitiu ficar aqui na terra. Porque o ponto alto não é viver muito. O ponto alto da vida é viver certo. O ponto alto não é: pastor, já estou com 80. Beleza, mas está usando bem? Está valendo a pena? A outra coisa que eu queria falar para você hoje: fracasso não é fracassar, é desistir. Eu costumo dizer que nós temos uma tendência como ser humano de muitas vezes, até seja lendo um livro, ouvindo uma pregação, ou Deus usa alguma coisa, a gente até começa algo. Eu vou! João Marcos, me leva, Paulo. Eu quero ir nessa viagem, eu vou, estou animado. Rapaz, tu tá
Eu quero ir. Então vamos. Põe o menino no barco. Só que quando chega no meio da viagem, uma circunstância, um carapanã que morre. Um dia que a porca enrola o rabo, a chapa esquenta. O irmão falou mal. Eu não gosto dele. Ele não lidera bem. Sabe quantas vezes falaram mal de mim quando eu era pastor aqui? Muitas. Eu acho que até hoje ainda falo. Sabe quantas vezes eu desisti por causa da opinião de alguém? Nunca. Uma vez eu tinha um irmão que estava muito decepcionado comigo, falou umas coisas bem difíceis de ouvir, falou e foi embora. Mas antes dele ir embora, eu disse para ele assim, foi Deus que me colocou aqui, só sai quando ele me mandar embora, você gostando ou não. Porque eu não desisto só porque alguém não gosta do pastor Sabá. Só porque alguém não gosta do jeito que eu falo. Sinto muito. Vou tentar melhorar, mas não prometo. Paulo disse uma coisa muito interessante. Paulo disse, não que eu já tenha obtido isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para que estão adiante. Nós não somos dos que retrocedem, nós somos dos que vão para frente. Eu não vou desistir. Se tem alguém que tenha responsabilidade com o meu chamado, sou eu mesmo. Você que tem que ter a sua responsabilidade com o seu chamado. Você não está fazendo para homem, está fazendo com Deus. A sua parada não é com o seu líder, é com o Senhor da sua vida. Você vai prestar conta para Ele. E Paulo disse uma coisa, eu vou esquecer as coisas para trás e vou avançar, eu tenho um propósito. Sabe, queridos, não existem pessoas que fracassaram, existem pessoas que desistiram. Existe uma diferença muito grande entre fracassar e desistir. Só existe o fracasso porque existiu a desistência. O fracasso, ele só se torna oficial quando a desistência é oficializada. Numa luta, os caras estão lá, tal, pá, 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 pá. Aí pega, agarra, dá um atleão, tal. Enquanto o juiz está lá, tal, levanta, pá, de novo, pá, pá. Só quando se torna campeão, alguém só se torna campeão quando alguém desiste. Quando o cara está lá embaixo aqui, tá, o juiz está lá olhando. Aí quando o cara fala assim, ó. Aí, para a luta. Só desiste, só desistência oficializa o fracasso. Por isso que eu me recuso a desistir. Um desistente, ele nunca vence, um vencedor nunca desiste. Em geral, desistir é visto como algo normal. Hoje nós temos uma geração de desistidos. Uma vez eu encontrei um cara falando assim, e aí, rapaz, você formou em quê? Ele disse, não, rapaz, eu comecei 3 faculdades, mas não terminei nenhuma das 2, nenhuma das 3. Eu me lembrei do pedreiro que falou assim, rapaz, pessoas olham para mim e não acreditam, mas eu já fiz 3 faculdades, não fiz a 4 porque acabou o tijolo. Aquele lá já tinha tentado também. Deixa eu te dizer uma coisa. Em geral, as pessoas estão vendo a desistência como um estilo de vida, uma filosofia de vida. E a Bíblia deixa bem claro que Deus é contra a desistência.
A única desistência que Deus aprova é desistir de pecar. E mais nada. Mas tem gente que está desistindo de crer, tem gente que está desistindo do casamento, tem gente que está desistindo da família, tem gente que está desistindo da igreja, tem gente que está desistindo dos discípulos, tem gente que está desistindo do curso, tem gente que está desistindo da vida. Tem gente que está desistindo do chamado por tão pouco. O amor tem esfriado. Se Deus confirmar, eu vou trazer uma palavra que vai ser meio que continuação dessa no domingo, uma coisa muito forte. Se Deus confirmar. Olha, anota isso. Eu não conheci uma pessoa bem-sucedida que tenha um passado, um estilo de vida de desistência. Vamos chamar aqui o irmão fulano de tal. Um bem-sucedido. Cara, exemplo para nós. Sobe aqui, irmão. Vamos aplaudir o irmão aqui, um vencedor. Que passou a vida desistindo. Eu não conheço. Geralmente quem é chamado para subir nesse palco são pessoas raçudas. Aquele tipo de gente que fala assim, pode vir quente que eu estou fervendo. Eu não abro nem para um trem carregado de bauxita. Você pensa o quê, meu irmão? Comigo não tem esse negócio de dança de rato nem sapateado de catita. Deixa eu te falar uma coisa. A marca registrada daquelas pessoas que hoje nos inspiram, que me inspiram. Eu gosto de ler biografia desses caras, que foi até as últimas consequências. Eu gosto de assistir filme Último Samurai. Eu gosto de assistir filme Coração Valente. Eu gosto de assistir filme desses caras que eles não abrem. Os 300. Talvez você deve assistir mais esse tipo de filme. Tá assistindo muito esses filmezinhos assim. Esses filmezinhos de... Assiste filme de macho. De gente que não retrocede. Que não abre. Amém, queridos? Anota essa frase assim: desistir não é uma opção. Fale em voz alta: desistir não é uma opção. Escreva isso e cola na frente do lugar que você mais frequenta na sua casa. É na sala, cola do lado da televisão. É no banheiro, cola na frente do vaso. É na pia lavando louça, cola lá na frente da pia. Desistir não é uma opção. Amém, queridos? Isso é muito importante. Desistir de crer não é uma opção. Desistir do casamento não é uma opção. Meu casamento é maravilhoso. Glória a Deus. Eu e Marilene, a gente paga um preço para ser. Irmão, eu já conversei com tanta gente que abriu mão do casamento, que eu cheguei à conclusão: continuar casado tem um preço, tem uma dor. Você renuncia. Você pede perdão. Pedir perdão para muitas pessoas é uma dor. Dói esmagar o ego. Dói engolir sapo. Mas sabe o que eu tenho descoberto? Dói muito mais descontinuar o casamento. Se continuar casado gera desconforto, não continuar casado, muito mais. Tem gente que está desistindo da igreja. Desistir de igreja não é uma opção. Ah, pastor, o povo lá é chato. No metrô também, no supermercado também, na escola também. Eu não vi ninguém saindo do emprego porque não gosta de alguém. Eu já vi gente falar, não vou mais na igreja porque eu não gosto de fulano. Ué, mas você já trancou sua faculdade só porque você não gosta de alguém?
Não, você rala com aquele professor chato, faz de tudo para não ser reprovado na matéria dele. Você vai para cima. Desistir não é uma opção. Desistir da família. A família não se abandona. Não se desiste de filho. Não se desiste. Deus te colocou nesse ambiente para você fazer a diferença. Tem gente que está atrás de um ambiente perfeito, da esposa perfeito, do marido perfeito, do filho perfeito, do líder perfeito, da igreja perfeita, do patrão perfeito, do governo perfeito. Para com isso! Você não é perfeito. Por que você quer que todos em sua volta sejam? Ninguém é perfeito, não existe. Só lá no céu que tudo vai ser perfeito, maravilhoso, e aí vai ser extraordinário. Desistir do seu chamado não é uma opção. Desistir dos seus filhos não é uma opção. Sabe quantas vezes nós tivemos que jejuar e orar pelos nossos filhos? E até hoje, de vez em quando a minha esposa fala, não estou tomando café. Mas por quê? Estou precisando jejuar por alguém. Na hora, meu irmão, que o negócio fica complicado, é hora de intensificar a guerra. Se você desistir, quem que vai assumir essa responsabilidade? Imagina se Deus pensasse igual você. Imagina que fosse uma opção para Deus desistir de filho ruim. Será que ele já teria desistido de você? Será que ele já tinha desistido de mim? Eu já fiz Deus sofrer tanto na minha vida. Já fiz tanta decisão errada. Graças a Deus que Deus não desiste de ninguém. Por isso que eu estou aqui. Por que Deus não desiste? Porque família não se abandona. Amém? Pessoas que vivem uma vida que faz Deus sorrir e inspira os homens, eles aprenderam a resistir à tentação de desistir. Ah, pastor, você nunca foi tentado, é? Já. Você precisava saber como é que estava a minha alma no meu 4º ano de faculdade. Só Deus que sabe que eu ia... Sabe aqueles corredores assim, final de maratona? Que a gente não sabe se ele está correndo ou dançando. Nós temos que assistir mais esses vídeos de maratonista, de gente que tem uma linha de chegada e não abre mão dessa linha de chegada, mesmo que as minhas pernas já estejam. Amém, queridos? Pessoas que vivem uma vida que faz Deus sorrir e inspira os homens, aprenderam não parar até terminar. Não se render diante da pressão. Jamais se acomodar. Não deixar para depois o que eles sabem que é para fazer agora. Meu irmão, não é fácil, mas é o jeito de viver. Sabe o que Deus tem falado para mim e eu quero falar para você hoje? Acredite, você é forte o bastante para as batalhas que estão à sua frente. Você é forte o bastante para as batalhas que estão na sua frente. Tudo depende de como você olha. Aqueles 10 espias medrosos olharam para o gigante, para o tamanho do gigante. E eles falaram, nós não podemos ir, vamos desistir desse projeto de entrar na terra prometida, porque tem muito gigante, as muralhas são altas. Mas Josué e Caleb se recusaram. E eles falaram, eles olharam diferente. Esses gigantes são como pães. Eu gosto desse texto bíblico.
nós vamos devorá-los. Essas oposições, essas adversidades, esses gigantes. Davi olha para o Golias dele e fala: eu vou te pegar, eu vou cortar teu pescoço. É assim que se fala. Deus está chamando homens e mulheres que não desistem. 1 João 4,4 diz: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Tem alguém que está entendendo o que Deus está dizendo? Existe uma força dentro de você. Deus está dizendo: você é mais forte do que as batalhas que estão na sua frente. Você é mais forte do que as batalhas que estão na sua frente. Você é maior do que os gigantes que estão na sua frente. Você suporta mais do que você pensa que suporta. João escreve para os jovens, ele diz: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Eu estou escrevendo porque vocês são fortes. E eu estou escrevendo porque a palavra de Deus permanece, esse dunamis de Deus. E vocês têm vencido o maligno. Não deixe o medo parar você. Não esqueça, se você já tem o Espírito Santo dentro de você, há mais coragem, há mais força dentro de você do que perigo diante de você. Isso para mim é extraordinário. Isso para mim é extraordinário, saber que dentro de mim, o Espírito Santo me capacita para enfrentar qualquer desafio que a vida trouxer. Eu não vou desistir, eu não vou parar. Nunca permita o medo manter você paralisado. Essa crença de que você não é capaz, que você não é o bastante. Deus não pensa assim de você. Ah, pastor, mas é que eu tenho medo. Eu tenho medo de obedecer a Deus, de dizer sim para Deus. E aí Deus me mandar para um lugar perigoso, Deus me mandar para um lugar que eu não quero ir. Eu estou aqui, tá, na minha casa, papai, mamãe, meus filhos, está todo mundo aqui. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Todo lugar é perigoso, todo lugar. Outro dia nós estávamos conversando com alguém que foi falando assim, porque lá a fama de roubar celular é só de São Paulo, né? Só em São Paulo que rouba celular. Aí a irmã foi em Santarém. Aí veio alguém e roubou o celular dela em Santarém. Falei: está perigoso em todo lugar, irmã. Eu tenho aprendido o seguinte: o lugar mais seguro é correndo risco com Deus. O lugar mais seguro é correndo risco com Deus. Onde Deus quer que você esteja, irmão, é lá que você tem que ir. Ah, perigoso, tem Carapanã, pois vá para lá. Correndo risco com Deus é o lugar mais seguro. Nós não podemos permitir que o diabo roube o nosso futuro. E para terminar, eu sei que você já quer ir embora, mas eu ainda tenho mais uma coisa para te dizer. Só temos uma chance. Fala isso, só temos uma chance. Só temos uma chance. Só se vive uma vez. Então faça valer a pena. Faça valer a pena. Só se vive uma vez. Eu já falei para vocês e gosto de repetir isso. Mesmo que você é gatinho, mesmo que você é uma gatinha, você não tem 7 vidas. Você só tem uma. Não adianta você pensar. Só tem uma. Cada um de nós só recebe uma vida, e não mais que uma, para nós deixarmos a nossa marca na história. Sabe, queridos, cada um de nós só recebe uma vida, e não mais do que uma, para vivermos, para glorificar a Deus. Eu tenho consciência, só tenho essa. Aqui na terra só essa.
Então, a responsabilidade de viver bem a sua vida e usá-la para um fim proveitoso é só sua e de mais ninguém. E não adianta um dia você chegar lá no céu e falar: olha, Deus, eu queria te explicar por que eu desisti, por que eu não me envolvi mais. A culpa foi do meu líder. A culpa foi do meu discipulador. A culpa foi do meu marido. A culpa foi da minha esposa. Não vai ter essa desculpa. A responsabilidade é sua e minha, de mais ninguém. Sabe, queridos, uma coisa que me faz pensar. Depois que eu der o meu último suspiro, a minha história vai ficar escrita. Pronto. Morreu. Não faz mais nada. Foi aquilo que você viveu. Essa é a sua história. Quantas você casou, se você foi um marido fiel, se você serviu a Deus. E aí vai vir aquela frase que nós começamos a nossa conversa hoje. Contudo, tendo, aí seu nome lá, tendo José, o Francisco, acabou. O que vão escrever depois desse tendo Davi? Tendo Sabá? Tendo... Aí põe seu nome. Tendo o quê? Como foi que você viveu? Depois do último suspiro, o céu e o inferno saberão se nós vivemos de forma inteligente ou jogamos fora a nossa única oportunidade. Todos vocês conhecem essa frase do pastor Melvin: só temos uma vida, ela logo passará. Só que é feito para Cristo permanecerá. Quando o pastor Melvin estava nos seus últimos dias, eu fui em Manaus, lá no lugar onde ele estava internado, e eu vi aquele homem lutando contra a enfermidade. E eu pensei, cara, ele veio novão para o Brasil. Quando você vê a foto dele, da pastora Catarina, quando chegaram aqui no Brasil, 2 jovens, seus filhinhos pequenos, saíram de um país maravilhoso. Pensa num lugar bacana para morar. Por isso tem um monte de brasileiro indo para lá, alguns indo até entrando ilegal. Quando eu cheguei a primeira vez nos Estados Unidos, que eu vi tudo aquilo, caboclo do sítio, lá de Santarém, do Aritapera. E eu fiquei encantado com tudo aquilo e eu falei, meu Deus, eu pensei neles. Eles foram daqui para lá, eu não ia nunca. E eu ainda orando, Senhor, me chama como missionário para cá. Mas ele dizia, só temos uma vida. E ele queimou a existência dele em prol do reino. Eu sei que quando a gente prega esse assunto, você pensa, pastor, você está querendo que eu seja pastor? Não. Você está querendo que eu seja missionário? Não. Eu estou querendo te lembrar que Deus te criou para um propósito. E você precisa ter compromisso de viver esse propósito. Eu não sei o que é, nem onde é e nem para quem é. Eu só sei que é sua e é minha responsabilidade descobrir o que é isso. Fuja das distrações, nós temos tantas. Para dar o seu máximo e o seu melhor, você precisa fugir daquilo para o qual Deus não te chamou para fazer. Eu costumo dizer que o maior inimigo do propósito é a proposta. O maior inimigo do propósito de Deus é a proposta. Eu já vi gente saindo do propósito por causa de uma proposta. E o diabo é especialista. Jesus veio para um propósito. Salvar o perdido, morrer na cruz,
ser a propiciação para os nossos pecados. Aí o diabo chega, pega ele no deserto com uma proposta. Olha, eu tenho um caminho melhor. Eu tenho essa alternativa. E você pensa que se ele foi com Jesus, ele não vem com você? Eu vou confessar uma tentação para vocês. Teve uma época agora que eu estava muito tentado com um pensamento. Era o diabo falando assim: rapaz, você nunca devia ter sido pastor, não. Tempo integral. Você devia ter se envolvido mais no mundo dos negócios. Você teria ganhado muito mais dinheiro. Você seria um cara mais... Olha, tudo que está dentro de você, todo esse potencial, todo esse conhecimento. O diabo falando. Por que você não... Você ainda tem idade. Separa um pouco. Não precisa dar tudo para a obra. Separa um tempo. Isso aqui é a minha tentação, tá? Estou dizendo que é a sua. Nós temos a tendência, e é aqui que está o grande desafio. Que voz que está falando? Isso não é o perigo. Isso não é o problema. É qual voz você está dando ouvido. Só isso que é o nosso desafio. Uma das minhas orações é: Senhor, me ajuda a identificar distrações. Me ajuda a enxergar o que está roubando o meu foco daquilo que o Senhor quer que eu seja. Uma das habilidades das pessoas que maximizaram sua capacidade e aperfeiçoaram seu impacto no mundo é saber quais batalhas não devem lutar. Quando Deus me falou sobre isso, tem batalhas que não é suas batalhas. Tem negócios que não são os seus negócios. Tem coisas que eu tenho para você. Cuidado com as distrações, com o que está acontecendo na vida do irmão. Nós temos uma tendência de cobiçar o que Deus está fazendo na vida do irmão. Deus chama para Pedro e diz: Pedro, vem cá. Quando você for jovem, você ia para onde você queria. Mas agora, Pedro, vai chegar um dia na sua vida que vão te pegar e vão amarrar suas mãos e vão te levar para um lugar que você não quer ir. Isso é o que eu tenho para a sua vida. E a Bíblia explica esse versículo. A Bíblia diz que Jesus está falando sobre o tipo de vida, de destino, de morte que Pedro ia viver, experimentar. Jesus está terminando de falar com Pedro. E aí ele olha e vê João. E aí Pedro: e quanto a ele, Senhor? O que vai acontecer com ele? E Jesus diz: que te importa? Eu quero que você viva o seu propósito. Sobre João, não é problema teu, é problema meu. Se eu quiser que ele viva até quando eu voltar, não é problema seu. Cuidado com isso. Nós temos a tendência de nos distrair com o que Deus está fazendo na vida do outro irmão. Com como Deus está usando outro irmão. Eu não fui chamado para imitar. Eu fui chamado para viver um propósito. Eu não quero imitar outra pessoa. Eu quero ser o Sabá vivendo o que Deus me chamou para viver. Vocês estão entendendo? Eu espero que hoje, de alguma forma, o Espírito Santo tenha alcançado seu coração. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho. Eu sei que, como eu disse, está em alta viver muito. Eu estou orando para Deus me dar mais anos de vida. Eu peço longevidade. A Bíblia diz que vocês não temem, que vocês não pedem. Eu quero viver muito. Estou aqui até dizendo publicamente: estou dando a minha vaga, estou dando a minha vez. Pode furar a fila. Não sei quanto tempo mais você tem, mas eu não sei como que você está usando a sua vida. Faz um plano mais inteligente para o resto que ainda tem.
Faz um plano mais inteligente, mais ousado, alinhado com aquilo que Deus tem para a sua vida. Vamos ficar em pé. Feche os seus olhos. Pense em Deus agora e começa a orar. Começa a trazer para o Senhor o meditado do teu coração. Eu entendo que não é fácil, muitas vezes, compreender o que Deus tem para nós. Não é fácil. Uma vez, alguém me perguntou, pastor, quando eu não tenho certeza se aquilo é a vontade de Deus para a minha vida, o que eu faço? Continue orando até ter certeza. Enquanto isso, faça aquilo que você acredita que é o melhor para ser feito. Mas nunca abra mão disso. Isso é uma coisa que eu levo muito a sério. Nesse processo agora de mudar para Jundiaí. Eu quero estar onde Deus quer que eu esteja. Tinha várias forças me chamando para Jundiaí. Eu brinco, como eu já brinquei aqui da vovoterapia. Mas a minha esposa sabe, né? Quantas vezes nós oramos para entender a vontade de Deus. Mas tem gente que muda. Eu vou para Manaus. Eu vou para o garimpo. Eu vou para ali. Eu vou vender. Eu vou comprar. Eu vou casar. Eu vou descasar. Sem consultar o Senhor. Sabe por que a Bíblia diz que Davi morreu? Mas ele conseguiu viver os propósitos de Deus. Quando ele foi consagrado rei, você sabe qual foi a primeira oração que Davi fez? Senhor, ele orou, em qual cidade eu devo morar? Olha que oração. Um rei orando para saber de Deus qual cidade ele deveria morar. Isso é alguém que tem compromisso. Eu quero estar alinhado. Eu não quero estar fazendo o que eu quero. Eu quero estar fazendo aquilo que o Senhor determinou, escreveu, seu roteiro para a minha vida. Isso que é viver a vida. Pai, eu oro que o Senhor nos leve para esse lugar, para esse nível de revelação. Ajuda a gente a entender, Senhor, que o que Tu tens para nós é o melhor. Ajuda a gente a entender que, apesar das adversidades, nós não temos autorização para desistir. Ajuda-nos a entender, Senhor, que o Senhor escreveu um roteiro e nós queremos viver esse roteiro. Ensina-nos que nós não devemos nem nos apegar demais e nem fazer por conta própria. Tem pessoas, tem projetos que o Senhor tem para essa cidade e o Senhor conta conosco. Ensina-nos a viver isso. Cada passo, cada decisão, cada movimentação, queremos estar alinhados com o Senhor.
Nós não queremos tomar decisões baseadas nas nossas emoções, porque estamos tristes. Nos dê discernimento para entender quando algo faz parte do propósito, ou quando aquilo é uma proposta para nos desfocar do propósito. Senhor, nos ensina a entender a diferença entre o que é terreno e o que é eterno. Nós não queremos correr atrás daquilo que tem valor temporário. Ajuda-nos, como igreja, entender que a responsabilidade de ouvir a voz do Senhor não é só de quem é líder, não é só de quem é pastor, mas é de todos nós que compõem a tua igreja. Nós que somos filhos. Leva teu povo, leva-nos para um novo nível, em nome de Jesus. Feche seus olhos e dê respostas. Dê resposta para o Senhor hoje. Saia daqui decidido de obedecer a voz do Senhor. Senhor, ajuda a gente a entender que nós não fomos criados para viver a nossa vida, nós fomos criados para viver a tua vida. Ó Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tua palavra diz: aquele que põe a mão no arado não pode olhar para trás. Mais um que passa por esse planeta. Menos de mim, menos de mim. Oh Deus, que Ele crê. Para vivermos bem a nossa vida. De todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Nos ajude com as distrações. Eu te imploro que nós possamos viver uma vida, Senhor, digna de que possa ser escrito: tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu. Que quando chegar aquele dia,
o último dia da nossa vida, nós possamos falar como Paulo: eu combati o bom combate, eu guardei a fé. Que nós possamos ser valentes, ousados, e poder falar: eu completei a carreira, eu completei a carreira, eu completei a carreira. Aquele dia antes da sua morte, ele fez uma oração. Ele sabia que era o seu último dia aqui na terra. E ele disse: Pai, eu te glorifiquei, completando a obra que tu me confiaste. Que nós possamos, Senhor, lembrar que chegar na linha de chegada e poder fazer essa oração é o que o Senhor espera de cada um de nós. Em nome de Jesus, que essa palavra continue ecoando no nosso coração, que nós possamos sair daqui muito mais compromissados com o reino, com a tua vontade, com o teu querer, com o teu projeto, com o teu plano, com o teu propósito na nossa vida, de que em qualquer época, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Tremenda palavra. Levante suas mãos para o céu, vamos agradecer. Pai, te louvamos, Pai, por essa palavra tão poderosa que foi ministrada no nosso coração. Te agradecemos pelo privilégio, Senhor, de estar, Senhor, nesse lugar, nesse tempo. Teu propósito, Senhor, possa ser cumprido. Nós te louvamos, te agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Aproveite essas palavras e pratique em nome de Jesus. Boa noite, Deus abençoe. Suas inscrições também